Você já teve a sensação de que está pagando por um crime que não cometeu? Ou já sentiu que, por mais que você faça a coisa certa, a vida te devolve o resultado errado? Você trabalha duro, mas é demitido. Você ama, mas é traído. Você ajuda, mas é esquecido. Se existe uma biografia na Bíblia que parece um roteiro de cinema sobre injustiça, é a vida de José. Mas o plot twist, a virada final, dessa história não é apenas sobre vencer na vida, é sobre entender quem está escrevendo a sua história. A nossa narrativa começa em Canaã, numa família extremamente disfuncional. Jacó, o pai, comete um erro clássico. Ele deixa claro quem é o filho favorito. José, aos 17 anos, não ajudava muito. Ele era o garoto dos sonhos, literalmente. Ele usava uma túnica colorida, um presente que gritava para os outros 10 irmãos: "Eu sou especial, e vocês não." E para piorar, José contava sonhos onde os irmãos se curvavam diante dele. Vamos ser honestos, José tinha o favor de Deus, mas faltava tato. Faltava maturidade. E a vida tem um jeito duro de ensinar maturidade. O drama começa quando o pai envia José para ver como estavam os irmãos no campo. Ao longe, eles veem a túnica colorida vindo e o ódio transborda. Eles não veem um irmão, eles veem um problema. Lá vem o sonhador, dizem eles. Vamos matá-lo e ver o que acontece com os sonhos dele. No último segundo, Rúben, o mais velho, intervém, e em vez de matá-lo, eles o jogam num poço seco. E aqui começa a descida de José. Imagine a cena. O garoto mimado, acostumado ao conforto da tenda do pai, agora está no fundo de um buraco escuro, ouvindo os próprios irmãos negociarem a venda dele como se fosse uma cabeça de gado. Ele é vendido por 20 moedas de prata para mercadores ismaelitas. A túnica, símbolo do amor do pai, é manchada com sangue de um bode para forjar sua morte. José, aos 17 anos, perde tudo: sua identidade, sua família, seu conforto e sua liberdade. Ele chega ao Egito não como herdeiro de uma promessa, mas como uma mercadoria no mercado de escravos. Ele é comprado por Potifar, um oficial da guarda do faraó. E aqui vemos a primeira grande lição teológica da vida de José. A Bíblia repete uma frase curiosa: "O Senhor era com José." Espere um pouco. Se Deus era com ele, por que ele foi vendido? Se Deus era com ele, por que ele é escravo? A nossa teologia muitas vezes é fraca porque achamos que Deus estar conosco significa tudo vai dar certo o tempo todo. A história de José nos ensina que Deus pode estar com você no palácio, mas Ele também está com você no poço. A presença de Deus não impede a crise, ela te sustenta durante a crise. José decide não se entregar à amargura. Ele trabalha. Ele trabalha com tanta excelência que Potifar coloca tudo nas mãos dele. José se torna o administrador da casa. As coisas parecem melhorar. Mas então, a injustiça bate na porta de novo. A esposa de Potifar coloca os olhos em José. Ela o assedia, dia após dia. E José, um jovem saudável, longe da família, num país onde ninguém o conhece, poderia ter cedido. Quem saberia? Mas José tinha uma âncora moral. Ele diz: "Como eu poderia cometer esse grande mal e pecar contra Deus?" Note isso, ele não diz pecar contra Potifar, ele diz contra Deus. A integridade de José não dependia de quem estava olhando. Num dia fatídico, ela o agarra, ele foge, mas deixa a capa para trás. Ela usa a capa para acusá-lo de tentativa de abuso. A mentira prevalece. José, por fazer a coisa certa, é jogado na prisão. Agora pare e pense na cabeça desse homem. Deus, eu fui fiel. Eu fugi do pecado. E o meu prêmio é a cadeia. Se José tivesse desistido de Deus ali, ninguém poderia culpá-lo. Ele vai para o calabouço real, um lugar onde a esperança vai para morrer. Mas, incrivelmente, o texto diz de novo: "Mas o Senhor estava com José." Mesmo na prisão, José floresce. Ele se torna o administrador dos presos. Anos se passam. Ele interpreta o sonho do copeiro do faraó, que promete ajudar José quando sair. O copeiro sai, é restituído ao cargo, e esquece de José. Mais 2 anos inteiros. Imagine acordar todo dia naquela cela úmida, sabendo que você é inocente, sabendo que alguém lá fora te esqueceu. A espera é a ferramenta mais dolorosa de Deus para forjar o caráter. Deus estava matando o orgulho de José, matando a autossuficiência, preparando para algo que ele não suportaria aos 17 anos.
Aos 30 anos, 13 anos depois de ser vendido, o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. O copeiro finalmente se lembra: ah, tem um hebreu na prisão. José é tirado do buraco, barbeado, trocado de roupa e colocado diante do homem mais poderoso da terra. Faraó conta o sonho das vacas gordas e magras. José, cheio do espírito, não apenas interpreta: haverá 7 anos de fartura e 7 de fome, mas dá a solução administrativa. Faraó olha para aquele ex-presidiário e vê algo divino. Acharíamos, porventura, homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Numa manhã, José acordou como prisioneiro esquecido. Naquela mesma noite, ele foi dormir como governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Durante os 7 anos de fartura, José armazena comida como nunca se viu. Quando a fome chega, o mundo inteiro vai ao Egito comprar pão. E é aí que o passado bate na porta. Os irmãos de José, aqueles mesmos que o venderam, chegam para comprar comida. Eles não o reconhecem. José agora fala egípcio, veste-se como egípcio, tem a postura de um príncipe. Mas José os reconhece. Ele poderia ter ordenado a execução deles ali mesmo. Olho por olho. Teria sido justiça humana. Mas José faz algo diferente. Ele os testa, não para se vingar, mas para ver se eles mudaram. Ele vê o arrependimento deles, especialmente quando Judá se oferece para ficar no lugar do caçula Benjamim. Quando José não aguenta mais e se revela, ele manda todos os servos saírem. Ele chora tão alto que a casa de Faraó ouve. Ele diz a frase mais poderosa do livro de Gênesis: eu sou José. Meu pai ainda vive. Os irmãos ficam aterrorizados. Eles pensam: agora ele vai nos matar. Mas José diz algo que resume toda a teologia da soberania de Deus. Ele diz: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para conservar a vida de muita gente. Essa é a chave de ouro. José entendeu que a traição dos irmãos, a mentira da esposa de Potifar, o esquecimento do copeiro, tudo isso foram apenas ferramentas nas mãos de um Deus soberano para posicioná-lo no lugar exato onde ele poderia salvar o mundo da fome. Se nada daquilo tivesse acontecido, José teria envelhecido como um pastor mimado em Canaã, e o povo de Israel teria morrido de fome. O que a história de José nos diz hoje? Ela nos diz que o seu atraso não é um acidente, que a injustiça que você sofreu não passou despercebida pelos olhos de Deus. José foi treinado na cova para governar no palácio. Talvez você esteja na fase da cova. Talvez você esteja na fase do esquecimento na prisão. Mas o Deus de José é o mesmo hoje. Ele é o Deus especialista em reviravoltas. Ele não desperdiça a sua dor. Cada lágrima, cada não, cada porta fechada estava te empurrando para o centro da vontade dele. Não se vingue. Não guarde rancor. O rancor prende você na prisão do passado. O perdão te liberta para viver o futuro. Confie no processo. O autor da sua história sabe o que está fazendo, e ele é muito bom em escrever finais felizes, mesmo que os capítulos do meio sejam assustadores. Se você sente que está no fundo do poço hoje, lembre-se, o poço não é o fim. É apenas o transporte para o seu destino. Que Deus te abençoe, e até a próxima história.